Olá, estamos aqui para mais uma live. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos e irmãs, tá bom? Gostaria muito que você, quando tomasse conhecimento desse vídeo, compartilhasse com os seus amigos, os seus irmãos, tá bom? Um abraço aí ao Tiago, bom dia, Tiago, também o Júnior Monteiro, bom dia. E que você desse aí também o seu like. Cristina Oliveira, bom dia. E quando você participa aqui da live, você pode também dar o seu apoio ao canal através do Superchat, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva no canal, por favor, e indique também o canal para outras pessoas. Bom, nós temos falado a respeito da Santa Ceia, né? Jesus instituiu a Santa Ceia. Já gravamos, esse é o terceiro vídeo, aliás, a terceira live que estamos fazendo a respeito desse assunto. E eu gostaria de falar algumas coisas daquilo que já comentamos e também fazer algumas correções. Bom, primeiro, nós já descobrimos que quando Jesus se reuniu com os discípulos, com os seus apóstolos, com os 12 apóstolos, não foi para instituir um novo ritual. Jesus, ele se reuniu para participar da Páscoa com os seus discípulos, porque Jesus era judeu, os seus discípulos também eram judeus, e eles estavam, então, comemorando a Páscoa. E eles comiam, era uma ceia, né? Um jantar à noite, podemos assim dizer. Então, ele estava participando da Páscoa, juntamente com os seus discípulos, comendo o cordeiro, ervas amargas, o pão sem fermento, o pão asmo, e também o vinho. Então, eles estavam ali numa refeição de Páscoa. Já aprendemos isso, está lá em Êxodo capítulo 12, quando fala da Páscoa, que é a comemoração, né, que os judeus faziam e fazem, alguns ainda fazem, comemorando a saída do povo de Israel da escravidão, do Egito. Muito bem. Então, muitos dizem que nessa noite, Jesus, então, instituiu a Santa Ceia. Primeiro, essa palavra Santa Ceia, ela não existe na Bíblia. Existe ceia do Senhor. E nós falamos também que Jesus participou da Páscoa com os 12 apóstolos, E no vídeo passado eu citei Marcos, mas Marcos, ele também não era um apóstolo. Os apóstolos, podemos ver em Mateus capítulo 2, versículo, Mateus 10, o versículo 5, 2 e 4. Então, Mateus 10, versículos 2 e 4. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro. Então, primeiro Pedro. Temos André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes. Então,
nem Marcos e tampouco Lucas eram apóstolos, né? Então, eles não estavam na noite de Páscoa. Quem estava na noite de Páscoa? Somente esses 12. Os 12 apóstolos, os discípulos. Então, dos 4 evangelistas, dos 4 livros históricos que nós temos, que Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas Mateus e João estavam na noite da Páscoa, quando Jesus tomou um pão, Jesus tomou o vinho com eles. E em momento algum, eles se referem, ou nós vemos Jesus dizendo que deveríamos fazer esse ritual todas as vezes em memória dele. Quem fala isso é o apóstolo Paulo, lá na frente, em Coríntios, né? Na Epístola aos Coríntios. Mas isso nós vamos ver em outro vídeo. E o único que fala, né? O único que fala fazer isso em memória de mim é Lucas. Lucas, ele cita no capítulo 22, do versículo 19, Lucas 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, só ele que fala isso. Lucas, que não estava lá naquela noite, na noite da Páscoa. Quem estava? Mateus. Então, o que Mateus ele fala? Mateus 26, 26, se eu não me engano, diz assim, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, porque eles já estavam comendo, porque era realmente uma ceia de Páscoa, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu. E deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, em momento algum, vemos aqui Jesus dizendo: vocês vão fazer isso sempre, tem que ser um ritual sempre, né? Então, isso já está claro. E já está claro também que eles se reuniram para a Páscoa. Quem mais falou no vídeo passado? Eu não falei de João, né? Mas, lendo e também atendendo a um comentário, João, ele também fala dessa noite, né? João também fala da noite e João também fala dessa festa da Páscoa. Mas ele tem alguns detalhes diferentes. Vamos ler João capítulo 13. Vamos ler João capítulo 13. Vamos ler, tá bom? Vamos ler. Ora, antes da festa da Páscoa, então veja, era Páscoa que eles estavam comemorando. Jesus não estava instituindo nada a respeito de Santa Ceia. Jesus não estava mandando fazer isso sempre, comer um pedacinho de pão e beber um suquinho de uva. Não. O que estava acontecendo era a Páscoa, era a ceia da Páscoa. Eles estavam comendo pão asmos, ou seja, sem fermento, não era pão plus vita, não era pão puma, não era pão de forma, era pão asmos. Eles estavam comendo ervas amargas, eles estavam comendo a carne do cordeiro e certamente tinha vinho ali também. Então era isso, era a festa da Páscoa, tá certo? Que Jesus
participou com apenas 12, os 12 apóstolos. Jesus não chamou o povo para participar. Jesus participou com os 12 apóstolos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, olha só, que ceia? Santa Ceia? Não, durante a ceia de Páscoa. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, olha só, não é Santa Ceia, fica bem claro isso, é a Páscoa, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então, Jesus passou, João dá esse detalhe, que Jesus, na ceia de Páscoa, num determinado momento, ele vai lavar os pés dos discípulos, né? O que a Igreja Católica e outras igrejas, e até igrejas que se dizem evangélicas, também fazem esse ritual de lavar os pés, né? Mas eu pergunto, Jesus estava lavando os pés do povo ou dos discípulos? Dos discípulos. E isso era... Jesus queria que nós fizéssemos isso, lavássemos literalmente os pés, né, das pessoas, tivéssemos isso como um ritual, ou Jesus estava apenas ensinando que devemos servir aos outros, que devemos servir àqueles que estão numa posição talvez inferior do que a nossa? Jesus estava ensinando humildade ou ele estava ali querendo que nós fizéssemos isso de uma forma literal? Até porque lavar os pés já era um costume, né? Já era uma tradição. Quando a pessoa vinha de viagem, cansada, era comum ela chegar no lugar, porque os pés ficavam sujos, feridos, porque as pessoas andavam muito, usavam sandálias de couro, então os pés ficavam sujos, machucados. Então, num sinal de cordialidade, humildade, também num sinal de hospitalidade, se chamava um servo e mandava lavar os pés daquele convidado que chegava dessa forma, dessa maneira. Então, era isso que acontecia. Então, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele não está dizendo literalmente que devemos lavar os pés um dos outros, mas é no sentido de servir, né? A mesma coisa quando Jesus toma um pão e reparte, quando ele toma o cálice e reparte também com os discípulos, ele está apenas dizendo o seguinte: olha, vocês devem fazer isso, repartir o que vocês têm um com os outros, repartir os ensinamentos, repartir aquilo que vocês têm aprendido comigo. Vamos continuar lendo. Então, ele passou a lavar os pés dos discípulos, né? Aí no versículo 6, aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Então, o que eu estou fazendo com você agora, com vocês, discípulos, vocês não entendem no momento, mas vocês vão entender depois.
Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Mas Jesus estava aqui dizendo no sentido do lavar, né, do Espírito, do lavar, da regeneração que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa, o lavar regenerador da palavra, da verdade. Não está falando aqui de uma forma literal, embora Jesus tenha feito isso com eles para dar a eles uma lição. Vamos continuar lendo. Versículo... Então, nunca me lavarás, versículo 8. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Agora vós estáis limpos, mas não todos. Não todos. Pois ele sabia, esse aqui não todos, Jesus está se referindo a quem? A Judas, né? Que era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, quer dizer, Jesus voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Aí Jesus vai mostrar para ele, ou para eles, que o que ele fez não era para eles fazerem de uma forma literal, mas era uma lição, um ensinamento. A mesma coisa que aconteceu com o pão e com o vinho. Quando ele partiu e deu aos discípulos, ele estava dando uma lição de compartilhar. Assim como ele deu uma lição aqui agora no lava-pés de humildade e de servir uns aos outros. Vamos ver. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, né? Eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que, comendo do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Dito essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pega um pedaço de pão molhado
tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Então, foi isso que aconteceu, de acordo com o relato de João, que estava lá. E João continua: quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento, olha só, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então Jesus não estava falando de um lava-pé literal, mas de amar uns aos outros, né? De colocar o outro em primeiro lugar, de servir ao outro, independente se o outro está numa posição mais elevada ou não do que você. Então, você veja bem que se você, de repente, perguntar aos pastores, aos líderes religiosos, muitos deles vão dizer assim: não, mas isso aí realmente é um ensinamento. Jesus estava ensinando a servir uns aos outros. Mas quando se fala da Santa Ceia, que não é Santa Ceia, eles dizem: não, tem que ser literal. Então dão um pedacinho de pão para a pessoa e um copinho com o suco de uva e dizem que é o corpo e o sangue de Jesus. Quando em momento algum Jesus instituiu isso. Quando em momento algum Jesus mandou que fizéssemos isso. Então, colocamos aqui para vocês já estas situações. Quando Jesus se reuniu com os 12, ele se reuniu para participar da Páscoa. Era Páscoa. E em momento algum Jesus instituiu um novo ritual para os gentios, para a igreja, tá? Porque ele estava comemorando a Páscoa, porque ele era judeu e os seus discípulos também eram judeus. E Jesus não deu ordem para que fizéssemos isso em memória dele. Quem falou isso foi Lucas, que não estava lá, e também Paulo, que não estava lá. Mas nós vamos falar em outros vídeos sobre. Ainda vamos falar sobre João 6, vamos falar sobre a epístola de Paulo aos Coríntios, e vamos explicar sobre essas questões. Mas fica aí mais esse vídeo. Em momento algum, Jesus instituiu a ceia. Ou melhor, a Santa Ceia que você vê aí na maioria das instituições. Não foi instituída pelo Senhor Jesus, tá bom? Eu gostaria que você, que ainda não deu o seu like, você desse o seu like. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Um forte abraço e vamos em frente. Quem não escutará, já posso ver o livramento do Senhor. Eu sou a voz que geme através da dor.
a dor de ver um povo escravizado, se entregando a tudo quanto é pecado. Mas profetizo que hoje tem mudança aqui, porque o sangue do Cordeiro veio redimir. Você tem fé? Então vença a tentação, pois o segredo da vitória tá na oração. Diego Manache, assim diz o Senhor, Aravassani te faça um pregador, Decantalarie te envio às nações, Alabaxéia com fortes corações.